Salve, salve pessoal! Vamos falar do Internacional nesta terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, véspera de partida do Internacional. O Colorado volta aos gramados nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, para enfrentar o Fortaleza, jogo atrasado pelo Campeonato Nacional. E o técnico Roger Machado concedeu uma entrevista para os canais oficiais do clube, onde ele explicou muitas situações que estão acontecendo no Internacional desde que ele assumiu o comando técnico colorado. Nós vamos elencar aqui os 5 principais destaques dessa entrevista e principalmente das palavras do técnico Roger. Mas antes, não esquece de deixar teu like, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e, claro, te inscrever no canal. É muito importante para mim nesse começo de projeto que você se inscreva. Vamos tentar chegar aí nessa marca dos 400 inscritos ainda nesta segunda semana. Fechado, pessoal? Então vamos lá, de imediato, falar sobre o que o Internacional, na figura do técnico Roger Machado, ainda pensa sobre essa temporada de 2024. O Roger Machado concedeu uma entrevista aos canais oficiais do clube, falou sobre muitas situações, principalmente sobre uma avaliação desse trabalho que está prestes a completar, melhor dizendo, 60 dias, e esse já é o principal destaque, ou melhor, o primeiro destaque que eu quero trazer por aqui. Essa avaliação feita pelo técnico Roger Machado. O Roger falou sobre as dificuldades que ele acabou encontrando, principalmente logo no início do trabalho, quando ele assume o Inter e ainda ou já tem um confronto decisivo diante da equipe do Rosário, onde o Inter não conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então ele lamentou muito esta situação. Por quê? Eram as primeiras semanas, primeiros dias de atividade, ele ainda não conhecia todo o elenco, estava conhecendo as características e as respostas de cada um dos seus jogadores. Além disso, ele teve alguns desfalques que atrapalharam esse início de trabalho. E ele falou sobre isso quando ele comemora o fato de que pós-data FIFA, o Inter terá praticamente todo o seu elenco à disposição. Ele chega a citar 95% do elenco à disposição para a sequência da temporada, essa reta final de 2024. Lembrando que para o jogo contra a equipe do Fortaleza, ele ainda tem desfalques dos selecionáveis e jogadores que estão no departamento médico. Então são 3 jogadores no DM, o Fabrício, o Wanderson e também o Brian Aguirre, recém-contratado, jogador que vem para suprir a saída do Fabrício Bustos, que era o titular da lateral. Então ele fez essa avaliação, diz que foi um início complicado, mas que aos poucos os jogadores foram comprando a sua ideia, ele conseguiu comunicar e os jogadores entenderam o que ele estava pedindo e por isso há essa evolução no trabalho nos últimos jogos, nos últimos resultados. O Inter aí que vem de vitórias importantes contra Cruzeiro e também contra a equipe do Juventude. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o retorno ao CT Parque Gigantes. Foi muito comemorado não só pelo Roger, mas pelo elenco e também pelo departamento de futebol. É bem verdade que o Roger chegou a citar em entrevistas anteriores que o fato de estar lá no CT Morada dos Quero-Queros era importante para ter essa aproximação com os jogadores das categorias de base. O Roger gosta muito de trabalhar com um elenco com 33 jogadores, 30 jogadores de linha e 3 goleiros, porque ele divide no grupo A, grupo B e grupo C. O grupo titular, o grupo reserva que está brigando com o grupo A ou brigando por posição entre os jogadores do grupo B com o grupo A, e o grupo C, onde tem aqueles atletas que estão retornando de lesão, jogadores que perderam um pouco de espaço, estão retomando esse espaço, e principalmente esse grupo fechado ou completo com os jogadores que vêm das categorias de base. Então aquele período lá no CT Morada dos Quero-Queros foi muito importante para ele observar os talentos que ele tinha na categoria de base para utilizar, e aí Ricardo Matias e outros nomes que acabaram subindo para participar das atividades. Então
o retorno para o CT foi importante justamente por uma questão de ambiente, para o Internacional estar mais em casa, os jogadores estarem com uma logística mais tranquila, viver aquele ambiente que eles estavam acostumados antes da enchente. Então foi muito importante também esse retorno para o CT, então foi muito citado por ele nessa entrevista concedida aos canais oficiais do clube, comemorado. O terceiro ponto, e eu acho que é um dos principais, talvez o principal dessa entrevista, é o objetivo do Inter nesse resto de campeonato brasileiro. O Inter está em busca da vaga da Libertadores. Não há outro objetivo, não há outra situação. O Inter vê os jogos que tem pela frente, o restante das partidas, do campeonato nacional, justamente para se recuperar, né, na tabela, mas principalmente mirar a parte de cima. É isso que o Inter quer. O Inter quer estar ali entre os 6 primeiros para estar na Libertadores de 2025. Isso é fundamental, primeiro, para os jogadores terem a principal competição da América para disputar em 2025, por uma questão financeira para o clube, porque não estar na Libertadores em 2025 representaria para o Inter 2 anos fora da principal competição continental, e mais do que isso, o Inter se torna um clube atrativo para novos jogadores. Então por isso que é fundamental o Inter atingir essa meta, atingir esse objetivo de estar na Libertadores de 2025. E para isso, a gente já traz o quarto ponto. Precisa vencer os 2 próximos jogos dentro de casa, Fortaleza e Cuiabá. E o Inter, ou melhor, o Roger, falou justamente sobre esses 2 confrontos. Primeiro, jogo dentro do Beira-Rio. O Inter precisa vencer, o Inter precisa conquistar esses 3 pontos. São 2 adversários complicados que vivem em situações distintas na tabela, o Fortaleza brigando na parte de cima, o Cuiabá brigando na parte de baixo. Então é fundamental que o Inter consiga vencer o Fortaleza para ir embalado para o jogo contra o Cuiabá e a partir disso o Internacional chegar de vez nessa briga pela Libertadores. Lembrando, hoje o Inter é 10º colocado, 9 pontos atrás do São Paulo, que é o primeiro clube dentro da zona de classificação. São Paulo é o 6º colocado e a diferença é de 9 pontos. Justamente os 3 pontos ou os 3 jogos que o Internacional tem em haver no Campeonato Brasileiro. Por isso que já começar vencendo a equipe do Fortaleza, que é justamente um desses jogos, seria fundamental para buscar essas pretensões. E para fechar, o quinto ponto, o quinto principal destaque dessa entrevista é sobre as saídas e os reforços que o Internacional trouxe nessa janela de transferências. O Inter perdeu atletas importantes, perdeu o Fabrício Bustos, saiu o Hugo Malo também, saiu outros nomes como o Robert Renan, mas trouxe reposições. Trouxe o Rogel, trouxe o Tabata, trouxe o Brian Aguirre, trouxe o Natan, enfim, o Inter se reforçou mesmo perdendo esses jogadores. Pelo menos essa é a avaliação que faz o técnico Roger Machado, porque além de trazer jogadores que atuam nesses setores, que o Inter repôs com qualidade, além disso trouxe jogadores com fome, como disse o Roger, jogadores que têm ambição ainda na carreira e principalmente nessa temporada de 2024. E como o Roger gosta de falar bastante, a famosa frase que está no vestiário do Internacional é o tamanho da nossa fome, né, o tamanho da fome dos jogadores do Inter que vai fazer com que os jogadores conquistem pontos, conquistem vitórias e principalmente conquistem os objetivos traçados. Tudo vai depender da vontade e da forma com a qual o Inter vai enfrentar esses adversários. Então são esses os 5 principais destaques da entrevista coletiva, né, da entrevista concedida pelo Roger Machado para os canais oficiais do Internacional. Deixa nos comentários aí o que tu achou das falas do comandante do Inter, principalmente destacando esse objetivo de estar na Libertadores de 2025. Tá certo, pessoal? Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha esse conteúdo se tu gostou e principalmente deixa teu like e te inscreve no canal, é muito importante nesse começo de projeto para mim.
Beleza? Até o próximo vídeo. Acho que ainda hoje a gente volta para trazer mais conteúdo aqui no canal, porque tem apresentação nesta terça-feira de jogadores do Inter. O Brian Aguirre e também o Cleiton Sampaio falarão no estádio Beira-Rio, na sala de entrevistas. E amanhã tem jogo, né? Amanhã tem partida importante do Inter e o Inter finaliza a sua preparação e atividade na tarde no CT Parque Gigante. Valeu!